Por um lado, a gente está o tempo todo fazendo um cálculo de satisfação, e é uma coisa relativamente simples. Se vocês parem para pensar em vocês estão o tempo todo calculando se tal circunstância vai ser boa ou não para vocês, se fazer tal coisa vai ser bom ou não. Em que registro? No registro que o Freud vai chamar de prazer e desprazer. Ou seja, eu procuro obtenção de prazer e procuro fugir do desprazer. Só que tem um cálculo constante. O que quer dizer esse cálculo constante? Algumas circunstâncias podem me dar prazer imediato, mas podem me dar muito desprazer posterior. Certos casamentos, por exemplo. Então, a gente está o tempo todo calculando, foi uma piada sutil, eu sei, mas a gente está sempre calculando isso, né? O que vai me dar prazer agora, mas que não vai me dar um desprazer muito maior depois. Né? E o inverso. Então, exemplos bem banais. Né? Você pode pensar assim, bom, tomar vacina dói. Né? Então aquilo me causa um desprazer momentâneo, mas evita um desprazer muito maior depois de ficar doente. Certas circunstâncias podem ser agradáveis momentaneamente, mas muito complicadas posteriormente. Então, a gente está o tempo todo neste cálculo entre prazer e desprazer. O gozo, de certa modo, eu estou sendo bem simplista aqui, mas para ser rápido, o gozo, de certa forma, é o que escapa deste cálculo. Ou seja, a gente se vê em circunstâncias que elas aparentemente são desprazerosas por si só e a gente não consegue escapar. Essa ideia de um certo gozo, de algo que insiste, algo que repete, que a gente repete. As pessoas passam um longo tempo nas prisões reclamando das coisas da instituição, reclamando, até que uma hora ela vira e fala, então gente, e aí, o que vocês vão fazer com isso? E aí surge uma paralisia, uma impossibilidade. É interessante, a gente vai se dando conta de que não se trata da impossibilidade de fazer, mas se trata da equipe presa a uma forma de gozo queixoso. Eles estão tensos, eles estão reclamando do trabalho, ao mesmo tempo eles se mantêm presos a isso. Eu acho que o discurso do mestre ele vai ser... ele é crucial para a gente entender as políticas atuais de trabalho às drogas. Eu diria que várias delas estão pautadas por aí, por essa ideia de eu preciso te dizer aquilo que você tem que fazer e é por isso que você não consegue fazer certas coisas. Eu diria que muitos do tratamento das drogas está pautado nisso que a gente chama do discurso do mestre. E tanto o inconsciente, ou seja, aquilo que diz respeito a uma responsabilidade que a pessoa não percebe que tem, como a sua forma de gozo vão estar excluídas dali. Isso vai ter consequências muito severas. Eu diria que eu vou fazer uma afirmação que eu acho perigosa, mas enfim, eu vou me arriscar. Sem levar em conta uma escuta disso, não há tratamento às drogas, não se consegue tratar as drogas. Eu diria que a grande parte dos tratamentos à toxicodependência são ineficazes. Ele falava, olha, a taxa média de saúde pública, uma clínica particular, é de 10%. De a cada 10 pessoas que iam se tratar, uma conseguia sair tratada de lá, as outras não. Ele dizia, a nossa taxa é muito boa, a nossa taxa é de 30%. De fato, em relação à taxa que ele via, era bom. Falava, a cada 10 que vão lá, 3 se curam. Mas isso, em termos médicos, é uma taxa de fato muito baixa, ou seja, a grande maioria das pessoas não se cura. Um tratamento pela via moral, um tratamento pela via simplesmente médica, no sentido de dizer o que tem que fazer e por aí vai, pela via da religião, não funciona. Haveria uma norma, uma regra para determinar o que seria, o que não seria a toxicodependência, mais que isso, do que seria o tratamento ou não. Pior, eu diria, haveria uma norma para se ditar o que é o normal e o que não é o normal. Como a pessoa tem que ser para dizer que ela está bem. Isso é absolutamente frequente. A pessoa está adaptada, não está adaptada, está ligada às normas, não está, ela funciona dentro de um grupo, não funciona dentro de um grupo, vai se criando certos critérios para dizer o que a pessoa seria ou não, deveria ser ou não. As drogas, elas evocam isso com muita frequência, ou seja, um discurso do mestre que aponta para um certo discurso moral. E que a pessoa que está envolvida com as drogas, ela muitas vezes está isso, um desadaptado, um que está fora da norma, ou seja,
põe a pessoa nesse lugar e procura reencaixá-la dentro desta normatização. Então, a gente vê isso com muita frequência. Toda a grande parte da política de atendimento às drogas se pauta nisso, nesta forma de impor, de certa forma, de um modo moral, aquilo que a pessoa deve ser. E apontar, e tomar muitas vezes as drogas como um problema, ou um problema de desajuste social, ou um problema orgânico. E a psicanálise diz, olha, talvez não seja nem uma coisa nem outra, seja justamente algo que diz respeito ao campo do gozo daquela pessoa. O AT é uma prática relativamente recente, o tratamento terapêutico, que implica, mais do que qualquer outra coisa, da saída do setting analítico. Então, o acompanhante terapêutico ele não é um psicólogo necessariamente, mas ele também não é um psiquiatra, mas ele tem uma certa formação. Eu digo que para ser ele precisa ter uma formação, não dá simplesmente para sair por aí. Mas que faz um tratamento que não ocorre nem na clínica, nem na instituição, nem ocorre na rua, ou seja, ocorre no espaço social. O Freud faz uma proposta interessante, que você já deve ter ouvido falar. Ele diz, olha, o analista, para poder escutar um analisando, ele deve, o sujeito do analista deve estar em suspensão. Ele não deve estar ali presente, ou seja, a subjetividade do analista não deve estar presente. Isso quer dizer o quê? Que a moral dele não deve estar presente. O tratamento das drogas tem que ter essa escuta. Isso é muito difícil, porque muitas vezes o trabalho com o toxicodependente implica em lidar com a dimensão da morte, uma dimensão de um gozo, de uma autodestrutividade muito intensa. Ao mesmo tempo, o analista tem que manter em suspenso a sua avaliação moral. Por quê? Porque a gente tem que ser bonzinho? Não. Porque se a gente se pautar no discurso do mestre, não vai funcionar. A gente vai ter que dar espaço para o surgimento do sujeito, ou seja, da singularidade daquela pessoa, espaço para o surgimento dessa dimensão do gozo. Você vê que o discurso do analista ele inverte o discurso do mestre. A gente passa da escuta para uma outra coisa que não exatamente dizer o que você deve fazer para poder se livrar disso. Porque você fala, bom, você tem que ser um discurso aberto, escutar o sujeito, a singularidade, etc. Então, para que tratar? A resposta é fácil. A gente trata porque aquilo causa sofrimento à pessoa. Então não se trata de escutar a família, não se trata de escutar a sociedade, etc. Se trata de escutar uma nova singularidade dele e o sofrimento que aquilo produz. Então a gente trata o sofrimento. Nesse sentido, não se visa exatamente entender aquilo como uma doença orgânica que a pessoa não tem como se livrar. Se visa entender que a droga, aquela pessoa enquanto um sujeito, tem uma função. Tem uma função específica para ela. Ela, de certa maneira, precisa, por alguma razão, dentro do cálculo dela, da droga. A razão pela qual ela precisa da droga, eu não sei. Por quê? Porque está dentro desse campo da singularidade dela, diz respeito à própria história de vida dela. Ou seja, de um lado, a gente tem um acompanhamento terapêutico pautado pelo discurso do mestre que vai regrar ali a forma de dizer, de certa forma, a forma dele agir, de certa forma, dizer o que tem ou não fazer, e agir desse modo policialesco, moralista, controlador. E eu já vi muitas pessoas, até em mim, isso, esse impulso de tentar regrar aquilo que diz respeito à toxicodependência. O analista, eu diria assim, que o AT vai ser uma forma, de fato, de agir. Eu diria assim, quando eu falo do discurso do analista, não é o psicanalista ali, no consultório, etc. É uma posição. Então, o psicanalista, ele é psicanalista, ele é analista como AT, ele é analista como fazendo uma intervenção institucional, ele vai ser um analista numa escola, ele vai propiciar uma forma de escutar a toxicodependência que é diferente desta forma pela via da mestria. O AT ele é feito de forma externa. Então ele abre o campo para se poder uma série de atuações, de interpretações, de uma variedade grande. O Lacan diz assim, a tática ela é livre. Você pode, de certa maneira, fazer
o seu paciente que está em tratamento, o que você quiser. E isso é complicado, né? Então, ele tira completamente do nível tático essa questão da normatização. Não há exatamente uma norma. Aí vocês estão falando, bom, aí vai virar o samba do crioulo doido, né? Vai valer tudo. Então, a gente pode fazer um acompanhamento terapêutico que quiser com o paciente? Pode. Você pode. Só que isso é condicionado a uma coisa. É condicionado à estratégia. Eu diria assim, quer ver? O que torna a coisa um pouco mais complicada. Eu posso combater no campo tático, fazer com o meu paciente aquilo que de certa forma eu achar que é importante, mas eu tenho que saber o porquê que eu estou fazendo aquilo com aquela pessoa. Não sei se vocês percebem essa diferença. Ou seja, não é qualquer coisa que eu vou fazer com qualquer pessoa. Quem que vai me dizer o que eu devo ou não fazer? Isso, o próprio paciente desloca a ideia de um saber. O saber já não está mais localizado em quem faz o tratamento exatamente. O saber já está localizado no analisando. A gente vai focando, ampliando essa ideia de singularidade. Eu falo dessa crise paradigmática, né? Então a gente tem este momento onde tem dois discursos de tratamento, então um discurso mais médico, religioso, ou os dois eventualmente, e um discurso que eu diria mais humanista, que foca justamente nessa questão da singularidade. O CAPS ele fazia uma coisa que era interessante, tinha-se grupos. Você tem ali uma quantidade enorme, é um CAPS muito grande, enorme de atividades e possibilidades, etc. E eu lembro disso, não era propriamente toxicodependência também, não era um CAPS AD, mas que a ideia era essa, olha, a gente tem uma pluralidade de possibilidades aqui. Não dá para se dizer qual dessas possibilidades é a ideal para alguém. O que a gente pode dizer é que elas estão à disposição. Isso faz muita diferença. Eu lembro de um outro lugar que eu trabalhei que não. Que eles decidiam, olha, fulano vai estar em tal grupo, ciclano vai estar em tal grupo necessariamente, e fazer o roteirinho, etc. Vocês percebem a diferença entre as duas posturas. Se o discurso médico ele vai barrando o gozo, o discurso do analista ele vai possibilitando que o gozo emerja. Qual a vantagem de emergir o gozo? Quer dizer que a pessoa vai começar a fazer um monte de asneira, sofrer pra caramba? Não. O que ela começa a fazer? Ela começa a se dar conta, eu já vi isso acontecer com muita frequência, ela começa a se circunscrever o gozo, de certa forma. Olha, é isso que eu faço. Não se trata de barrar o gozo, se trata de uma outra posição. Que posição é essa? De uma vez delimitado o gozo, começar a se pensar o quê? O que eu posso fazer com esse gozo? A gente não centra o discurso na problemática da droga, no sentido de que você vai ter que parar de usar a droga, vamos ver por que você usa, quais as razões, etc. Não é isso. E eu diria mais, parar de usar a droga não é necessariamente o foco do tratamento. Olha que coisa perigosa que eu estou dizendo. O foco do tratamento é o sofrimento e não a droga. Pode, como consequência, a pessoa parar de usar a droga no tratamento? Pode. Pode não parar? Pode, mas é exatamente, a ênfase no sofrimento reduz isso. Ela pode continuar usando cocaína, pode ser um viciado em heroína ainda, mas ele saber o que fazer com aquilo, ou seja, o que eu sei fazer, a posição de saber fazer com gozo. Isso só emerge se você consegue trazer em torno do sujeito a responsabilidade da pessoa em relação àquilo, mas a responsabilidade inconsciente, e o que diz respeito à singularidade. A tática está subordinada à estratégia, ou seja, o tipo de relacionamento que eu tenho com aquele sujeito, a transferência que ele tem comigo. Então eu sei o que eu devo fazer, mas eu não sei o que eu devo fazer para aquela pessoa porque eu tenho todo um protocolo na minha cabeça. Eu sei o que eu tenho que fazer porque eu tenho um tipo de relacionamento com aquela pessoa que aos poucos vai me dando as bases de como mexer com aquilo para o quê? Para que ele consiga aos poucos colocar em jogo o gozo, colocar em jogo o seu sujeito e a sua singularidade. Só que existe um local onde a gente sempre dirige o tratamento, ou seja, a política, a forma de eu dirigir sempre o tratamento no acompanhamento terapêutico é sempre por essa via, algo da ordem de um desejo, mas um desejo pessoal, particular, singular de cada um, e pondo em jogo sempre isso, o que está em jogo é, bom, o que eu faço com a minha forma em particular de gozo. O que a pessoa vai fazer, eu de novo não faço a menor ideia.